Olá, turma, seja bem-vinda a mais uma aula de física. Essa aula a gente vai continuar falando sobre trabalho e energia, mas nessa aula de hoje vamos falar um pouco sobre quando é possível a gente calcular o trabalho quando a força e o deslocamento não forem paralelos, né? Então vamos lá descobrir como é que a gente consegue calcular o trabalho quando a força não é paralela ao deslocamento. Na aula passada, a gente aprendeu como a gente calcula o trabalho quando a força é paralela ao deslocamento, mas hoje vamos aí ver quando a força não é paralelo ao deslocamento. Correto? Então vamos lá, minha gente. Chega de lero-lero, chega de enrolação e vamos em frente. Turma, o trabalho da força quando ela não é paralelo ao deslocamento, certo? Turma, isso acontece quando está em duas situações. Quando a força não for paralela ao deslocamento, quer dizer que a força e o deslocamento, eles formam um ângulo entre si, certo? Eles formam um ângulo diferente de 90 de 180. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Olha lá. Vou explicar como se eu estivesse apresentando vetores, viu? Olha lá, gente. Agora eu vou escrever para vocês um vetor deslocamento aqui na horizontal, certo? E vou também escrever um vetor F na horizontal, certo? Muito bem. Turma, esses dois vetores, eles estão paralelos entre si, né? Eles estão paralelos, eles estão aí um do lado do outro, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse vetor F aqui, que ficou feio demais, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorá-lo. Tá mais ou menos. Olha aí, minha gente. Então, eu tenho um vetor F, o vetor força, né? E o vetor deslocamento. Gente, esses dois vetores aqui, eles estão numa mesma direção e no mesmo sentido. Se eu fosse calcular o trabalho realizado por essa força, num trabalho quando as forças é paralelo ao deslocamento, eu calcularia força vezes deslocamento, correto? Mas, nesse caso, a força ela não é paralela ao deslocamento, ou seja, a força F ela não vai ter a mesma direção que o deslocamento. É como se eu estivesse analisando o deslocamento numa direção e a força em outra direção, ou seja, eles não são paralelos, tá? Mas por que a gente calcula o paralelo dessa forma, né? Usando assim, trabalho igual a FD. Porque, minha gente, a força vezes deslocamento na equação geral é força vezes deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles, certo? Se você for analisar, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento aqui nessa situação? É zero, professor, exatamente, não tem zero, não tem ângulo aí, né? O ângulo é zero. Se o ângulo é zero, o cosseno de zero aqui, ó, ele é usado, o zero, né? Substitui aqui no lugar do θ. Então, o ângulo zero, o zero aqui, é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Eles não formam entre si nenhum ângulo. Cosseno de zero, minha gente, cosseno de zero é 1. Por isso que quando a gente calcula o trabalho das forças paralelas ao deslocamento, a gente só usa força igual a FT. Tá vendo? Porque a gente já deu o critério do ângulo formado entre FD, o ângulo C0. Certinho? Muito bem. E ele é ainda positivo, certo? Agora presta atenção, vou colocar uma outra situação para vocês entenderem, ó. Agora eu vou colocar, olha lá, colocar aqui embaixinho, ó, a força, o deslocamento para a direita, para a esquerda, certo? E a força F para a direita. Certo? Isso aqui é uma outra situação, isso aqui é uma outra situação, tá? Tudo bem? Agora eu quero medir para vocês. Qual é o ângulo formado entre a força F e o deslocamento? Ah, vou repetir esse F aqui do ladinho, ó. Bem aqui, ó. Para cá, força F. Qual é o ângulo formado entre o deslocamento e a força F? Olha lá, é um ângulo de 180 graus, tá vendo? E aí, se você for colocar na equação geral lá do trabalho, se eu for calcular o trabalho dessa força, fica assim, ó. Trabalho é FD cosseno do ângulo.
certo? Então, ó, o trabalho é FD, o cosseno do ângulo é 180 graus, e o cosseno de 180 graus é menos 1. Por isso que o trabalho, quando a força for contrária ao deslocamento, gente, o trabalho é negativo, o trabalho é resistente, porque já sai aqui do cosseno do ângulo, quando a gente analisa um ângulo formado entre a força e o deslocamento, quando eles estão em sentido contrário, né? Aí fica negativo. E o outro é porque não tem, né? O ângulo formado entre eles é um ângulo zero, o cosseno de zero é 1, e aí fica trabalho igual a FD. Certo, gente? Então, é só uma análise mesmo matemática, tá? Pronto, mas nessas duas situações, como eles são paralelos, o trabalho é igual a FD, mais simples de calcular, né? Mas hoje a gente vai estudar quando a força e o deslocamento não estiverem paralelos um ao outro. Ou seja, quando eles não estiverem formando entre si um ângulo de 0 e nem de 180, né? Já sabe disso. Formando aí um ângulo qualquer, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade aí no nosso problema. Pronto. Olha aí, gente, então vamos lá. Então, quando a força não é paralela ao deslocamento. Agora vamos imaginar o seguinte, uma força constante, certo? Uma força constante F, que forma um ângulo θ em relação ao sentido de deslocamento D de um corpo. Vamos lá. Olha lá. Nessa situação aqui, gente, a força está sendo aplicada na diagonal, tá vendo? Ela está na diagonal em relação ao deslocamento que está onde? Na horizontal. Então, veja, se eu for colocar, analisar aqui no plano cartesiano, olha lá. A força, ela está bem assim, ó, formando um ângulo de um ângulo θ, né? Um ângulo θ qualquer, com a horizontal, com o eixo X, certo? Quem seria o nosso deslocamento, certo? Seria o nosso deslocamento. Então, ela está formando um ângulo qualquer, um ângulo θ qualquer como deslocamento. Ela não está paralela, ela não está paralelo. Lembrando que paralelo só funciona aquelas duas formas que eu acabei de escrever, né? Aqui ela não está paralela, está numa direção diferente. O F está na diagonal e o deslocamento está na horizontal. Como é que a gente calcula a força, o trabalho dessa força quando elas não forem paralelos? Aí, como eu acabei de dizer para vocês, é possível a gente calcular o trabalho realizado por essa força, que é o trabalho igual a F vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles. Pronto. Quando a força não for paralela ao deslocamento, a gente usa essa equação. Trabalho é igual a FD, cosseno do ângulo entre eles. Então, teria que ter a força, teria que ter o valor do deslocamento e o valor do ângulo para poder descobrir o trabalho realizado por essa força. Tranquilo, gente? Pronto. Então, é dessa forma que a gente calcula o trabalho da força quando ela não for paralelo ao deslocamento. Beleza? Muito bem. Então, a equação está aqui embaixo, ó, para vocês anotarem. Tudo bem, né? Então, vamos lá, vamos encaminhando, né? Vamos fazer um exemplo partindo dessa ideia. Durante o trabalho em um armazém, o homem puxa um caixote com uma força de 200 newtons, né? Então, a força aí é uma força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, ou seja, ele deve estar puxando, né? Ele deve estar puxando esse caixote, formando aqui uma força F, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. A horizontal é essa aqui, o eixo X, certo? Mas eu consigo fazer uma projeção aqui em cima para a gente analisar o ângulo que esse F forma com a horizontal, tá bom? Que é um ângulo de 60 graus. Vou até colocar aqui, ângulo de 60 graus. Com a horizontal, direção corre um deslocamento de 10 metros, ou seja, o deslocamento D é de 10 metros. Deixa eu ajeitar aqui. 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Gente, a força, ela não está na mesma direção do que o deslocamento. Então, tu precisa calcular esse trabalho usando força vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles, tá? Se fosse paralelo, a gente poderia usar só e trabalho igual a FD.
Porém, a gente sabe que a força ela não está na mesma direção que o deslocamento, né? Ela está no sentido, na direção contrária. Veja, o F ele está na diagonal e o deslocamento está na horizontal. Como a gente calcula o trabalho, professor? O trabalho é a força que vale 200 newtons, certo? O deslocamento é de 10 metros e o cosseno de 60, né? Que vai ser o ângulo aqui, cosseno de 60 graus. Correto? Vou partir para outra para a gente fazer o exercício aqui. Vamos resolver. Olha lá como ele está puxando o caixote, ó. O carinha aqui super feliz, né? Puxando aqui o caixote com uma força F, formando um ângulo de 60 graus horizontal. Ele está puxando, puxou até deslocar o objeto, certo? E aí a gente calcula pela essa equação do trabalho, força vezes deslocamento, cosseno do ângulo entre eles. A força é 200, o deslocamento é 10, o ângulo é 60, e a gente só substitui os valores, né? Foi na nossa equação anterior. E aí a gente vai ter que 2 vezes 10, 200 vezes 10, vai dar 200 vezes 10 aqui repetindo. Cosseno de 60 é meio, né? Ou 0,5. Logo, o trabalho multiplicando tudo isso aqui vai dar 1000 joules. Veja que a força ela tá no mesmo sentido que o deslocamento, né? Ela vai estar puxando no mesmo sentido que o deslocamento. A gente tem um trabalho aí de 1000 joules. Correto? Muito bem. Então, essa ideia aí, chegamos na resposta dessa questão. Aí a gente tem alguns casos interessantes, né? Por exemplo, primeiro, se a força F for perpendicular ao deslocamento, ou seja, quando formarem entre si um ângulo de 90 graus, ela não realiza trabalho. Nesse caso, dizemos que o trabalho é nulo. Ou seja, gente, se você pegar o trabalho, força vezes deslocamento, cosseno do ângulo entre eles, e entre a força e o deslocamento formar um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, tudo isso aqui vai ser zero, ou seja, o trabalho é nulo. O trabalho é zero. Não existe trabalho para essa força, certo? Aí tem uma situação aqui do F para cima, né? E o deslocamento aqui para a direita. F na vertical e o D na horizontal. Forma um ângulo de 90 entre si. O trabalho não tem, né? O trabalho é zero, o trabalho é nulo. Aí diz aqui, ó. Aqui a força que o homem coloca para segurar o caixote é perpendicular ao deslocamento. Portanto, o trabalho realizado por essa força é nulo, né? Que a gente acabou de dizer. O ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus, ou seja, é nulo. Dizemos que a força que o homem aplica realiza esforço físico, né? É isso mesmo, muito bem. Muito bem, turma. Então, a gente finalizou aqui, né, desde a última aula, da aula anterior. Vimos aqui quando a força é paralela ao deslocamento, a gente só usa trabalho, é igual a força vezes deslocamento. E não esqueça, o trabalho ele pode ser tanto motor quanto resistente, certo? Tanto motor quanto resistente. E também a gente viu quando a força não for paralela, né? Vou colocar aqui, ó, força paralela ao deslocamento, certo? Quando a força é paralela ao deslocamento, a gente usa trabalho igual a FD. Mas quando não for não paralela, certo? A força constante, o trabalho é igual a FD cosseno do ângulo entre eles. Certo? Pronto. Muito bem. Tá aqui essas duas situações. Nessas duas situações, gente, a força, ela é um valor constante, tá? A força é constante, ou seja, ela é a mesma, tá? Se a força F for 80, desde o começo do movimento do objeto, ela vai continuar sendo 80. A força é constante, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula o trabalho. E aí, tem uma outra aula, na próxima aula, a gente vai falar quando a força, né, quando o trabalho de uma força variável, né, ou seja, a força não é constante, a força ela vai variar, é possível a gente calcular esse trabalho? Sim, a gente vai ver aí na próxima aula. Tudo bem, minha gente? Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!
Tchau, 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 tchau.